Hoje nós vamos começar a falar da parte elétrica, graças a Deus, né? Finalmente o engenheiro e o técnico, o eletrotécnico vieram trabalhar hoje. A princípio, todo mundo que já milita na área de fotovoltaica deveria saber disso. Isso deveria estar na alma, sim, na mente de todo mundo que trabalha em fotovoltaica. E eu tenho percebido, ao longo desses 2 anos e pouco que a gente dá treinamento, que poucas pessoas abordam isso e pouca gente sabe como fazer. Não que a gente faça essa conta, a gente quem fazendo projetos maiores acaba que o próprio software faz essa conta, que facilita o tempo, não tem o porquê de você fazendo algumas contas na mão quando o próprio software faz, mas é importante que você saiba, até pode ter algum problema. E quem compra kit é que está o problema, porque quem compra kit tem a tendência de não fazer essa compra, essa conta, entendendo que o fornecedor do kit faz essa conta, só que a gente vai ver que tem algumas variáveis que vão influir. A variável é a localização, porque dependendo do local, eu mudo alguns parâmetros como temperatura, e pode ser que você tenha que aquele kit específico não sirva para a sua região específica. Você teria que ter um módulo a mais ou um módulo a menos. Tá? Então, a gente vai ver isso. Quando você estiver falando em grandes usinas, isso vai ser importante em algumas definições econômicas financeiras, quanto ao uso de tracker, qual o tamanho do tracker. Nós não vamos abordar isso, é óbvio, porque isso já é uma parte avançada, mas só para vocês verem a importância, não é? Apesar de ser uma coisa simples, nós só vamos usar soma, subtração, divisão e multiplicação, ela tem suas importâncias e suas relevâncias do projeto, tá? Vamos lá, então a gente vai dimensionar os arranjos. Hoje nós vamos fazer, eu espero que dê tempo, nós vamos fazer um arranjo simples. Amanhã de manhã, no grupo do Telegram, a gente vai deixar para quem quiser uma lista de exercícios, que seriam com arranjos mais complexos, e depois a gente marca, para quem fizer o exercício, a gente marca uma live fechada. Aí é fechada, é bônus. Para quem assistiu, só vai ver isso quem assistiu, quem está aqui 8 horas da manhã. A gente vai marcar uma live bônus na semana que vem, onde a gente discute as soluções que vocês tiverem aí, que quiserem ter feito e tiverem participado do grupo, que façam, tá? Para a gente ter uma interação, uma hora e correção. Quem não participou vai ver o passo a passo aí no vídeo e eventualmente pode tirar dúvida comigo pelo próprio grupo do Telegram. Então vamos lá. Bom, vamos começar a determinar um arranjo. Para começar, eu preciso saber qual é o módulo e qual é o inversor que eu pretendo. Tá? Eu optei aqui para colocar um inversor da Canadian de 5K e um próprio módulo da Canadian aí na faixa de 330 watts pico. Vinícius, por que você pegou? Porque a gente está no passo a passo. Eu precisava do inversor, não pode ser um microinversor, porque a gente não abordou microinversor ainda. Eu precisava de um inversor onde eu tivesse apenas uma entrada por MPPT. Então eu escolhi o da Canadian. Ele tem, né, a gente vai ver ali na frente, mas ele tem 2 entradas, ele tem 2 MPPT, não uma entrada por MPPT, então eu consigo calcular um. Esse é o objetivo, tá? Não vamos começar logo no complexo, não faz sentido nenhum. Primeira coisa que eu tenho que fazer antes de pensar em determinar quantos módulos eu vou colocar em série, quantos módulos eu vou colocar em paralelo, a primeira coisa que eu preciso saber qual é a menor temperatura ambiente diurna do local. Por que isso? Vamos lembrar lá da curva IV. Lembra que eu falei? O engenheiro eletricista e o técnico eletrotécnico passam 99% da carreira dele com 2 coisas apenas. Com a lei de Ohm e com a lei de Kirchhoff. Para você ser um engenheiro fotovoltaico, elétrico fotovoltaico, você precisa ter a terceira competência, é entender a curva IV. Se você tem Ohm, Kirchhoff e entende a curva IV, cara, você vai levar fotovoltaico com o pé nas costas, no que reside, é óbvio, na parte elétrica. Então, por que vai acontecer? Lembra, gente, que os dados que eu tenho do módulo, os dados em STC, são dados que são reais para quê? Para uma temperatura de célula de 25 graus Celsius e para uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado.
O que a gente viu lá na curva IV? A gente viu na curva IV que a corrente varia praticamente apenas com a irradiância e que a tensão varia com a temperatura, mas varia ao contrário, ou seja, quando a temperatura cai, a tensão sobe. Quando a temperatura sobe, a tensão cai. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é garantir que em momento nenhum, ao longo de toda a vida útil do meu projeto, estamos falando em 25 anos, que eu nunca ultrapasse a tensão máxima do inversor. É a mesma coisa do que um motor, a mesma coisa do que uma televisão, do que um computador. Você pegou lá teu computador e você vai ver que a fonte dele, ela trabalha, ela suporta uma tensão de até 240 volts. Se eu pegar esse computador e ligar em 380 volts, ele vai queimar, ou seja, eu passei da tensão máxima de isolação que ele garante. A tensão do meu sistema fotovoltaico, do meu módulo, ela varia. Ela é função do quê? Da temperatura. Então, eu tenho que saber qual é a pior condição. Qual é a pior condição do meu módulo? A pior condição do meu módulo de tensão é a tensão de circuito aberto. Essa é a pior condição. Pior tensão. Tensão de circuito aberto. E quando ela é a maior possível? Ela é a maior possível quando ela está na menor temperatura. Por causa disso, eu preciso procurar qual é a menor temperatura ambiente da região. Mas é a média? Não, é a crítica. É a máxima durante um período de tempo, um período histórico. Se você tem uma estação solarimétrica lá, que você vai ter para grandes usinas de geração centralizada, por exemplo, você tem a estação solarimétrica e você usa os dados da sua estação solarimétrica. Se você não tem uma estação solarimétrica, você vai ter que buscar essa informação em alguma base de dados qualquer e usar um pouquinho do bom senso. O site do IMET tem as bases históricas de medições no Brasil todo. Você pode baixar as planilhas, se você quiser trabalhar. Eu aqui para a aula, a gente fez uma busca rápida, o Wikipedia facilitou a minha vida e ele já trouxe aqui para mim, ele já tirou aqui do IMET, tá vendo? A normal climatológica de 81 a 2010, ou seja, eu tenho uma base de dados aí razoável. Peguei aqui o município do Rio de Janeiro, ele tem medições no Alto da Boa Vista, em Bangu, Realengo e Santa Cruz. Eu optei por pegar a do Alto da Boa Vista, tá? Então, a gente vai ver aqui que eu tenho aqui para cada mês a temperatura máxima recorde, a temperatura máxima média não me interessa. Lembra, gente, aqui eu não posso trabalhar com média, porque se passar em algum momento pode ser o suficiente para danificar o isolamento do meu inversor. A temperatura mínima média e a temperatura mínima recorde. Quando ele me der a temperatura mínima aqui, eu tenho um problema apenas. Essa temperatura mínima que ele me dá não é a temperatura mínima diurna. Ela tem a temperatura mínima total, ou seja, pode pegar a parte noturna também. Eu posso ser muito conservador e olhar a mínima total, só que tem risco de eu deixar calcular com um conservadorismo em excesso, ou posso usar um pouquinho de bom senso, tá? No município do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a gente não tem, até porque o carioca morre, tá, gente? Se eu tiver uma temperatura diurna aqui no Rio de Janeiro de 12 graus, a gente morre, tá? Então, eu não vou usar os 6,7 graus, porque eu sei que essas temperaturas aqui no município do Rio de Janeiro, onde eu estou preocupado, elas não chegam diurna a 6,7, 7,3, 8,5 graus. Eu vou considerar 10 graus. Aí, se eu tivesse em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ou em Teresópolis, aí não. Eu vou ter que... eu vou usar valores menores e provavelmente essa base de dados aqui para Petrópolis ou para Teresópolis já seria menor. Então, lembrando sempre que você tem que usar a base de dados e aliar com bom senso com o teu conhecimento daquele local. Peguei isso aqui, anotei, então eu já sei que a temperatura mínima que eu vou considerar para os meus cálculos aqui no Rio de Janeiro é 10 graus. Está até um pouquinho excessivamente baixo, tá? Eu poderia trabalhar com 12, 14 graus, mas para facilitar a conta, eu vou trabalhar com 10 graus. Tá? Bom,
Agora que eu já sei qual é a temperatura do meu local, onde eu vou instalar o meu módulo, com a temperatura mínima que eu vou usar, agora eu vou pegar o datasheet. Então, vamos corrigir agora a VOC do módulo pela temperatura mínima. Qual é a... Vamos lembrar que quando eu pegar o datasheet do módulo, eu tenho um VOC que está referenciado aqui temperatura, a 25 graus Celsius. Então, é isso que a gente vai fazer nesse primeiro momento. É o primeiro passo que eu tenho que fazer. Então, agora eu preciso que vocês peguem papel, lápis e calculadora. Porque se vocês estão achando que eu fiz esses slides aqui, não. Nós vamos fazer aqui a conta em conjunto e não adianta só eu fazer. Se vocês não pegarem o papelzinho, o lápis e a caneta, não vai dar certo, tá? Então, vão pegando aí. Esse aqui é o site do IMET, tá? imet.gov.br. Já vou botar ali no chat. E eu posso, normais climatológicas, eu posso selecionar o período de 81 a 2010 ou de 61 a 90. Posso baixar aí, ó, a planilha que eu quero baixar. E aí você pode trabalhar isso do jeito que você quiser, ou pode baixar em texto, tá? Eu particularmente prefiro planilha. E aí você pode ver uma série de informações, tá? E se você quiser, inclusive, ver animadinho aqui, vai passando aqui as curvas, tá? Para a gente ter uma noção quais são os locais mais frios, os locais mais quentes do Brasil. Andrei, eu vou responder o Andrei aqui rapidinho. O que acontece se eu usar a temperatura mínima diurna, mas o VOC ultrapassar o V máximo de entrada no meu inversor de noite? Andrei, eu só tenho tensão se eu tiver irradiância, tá? Então, à noite eu não tenho tensão. É por isso que a gente não se preocupa, tá? Então, se eu não tenho sol, por isso que eu fico no diurno, ou seja, no período onde eu tenho sol, tá? Pegamos agora, então a gente já sabe qual é a menor temperatura. Vamos trabalhar com 10 graus, a gente pegou lá no IMET, nós vimos que a menor temperatura do Rio de Janeiro, o município total, estaria na faixa dos 6,7, 7,2. A gente vai aplicar o bom senso, a gente sabe, quem mora no Rio, que 6,7 de dia a gente morre, isso é fato, a gente vai congelar, então não ocorre, tá? Provavelmente a gente poderia trabalhar aí, talvez na faixa de uns 12, 13 graus, só para arredondar a conta, vou trabalhar com 10, eu estou indo a favor da segurança, tá? Eu estou sendo mais conservador, estou indo a favor da segurança. Então, pegamos lápis, papel e caneta, e antes da gente começar a calcular, eu preciso pegar o datasheet do meu módulo e eu preciso ver quais os valores que me interessam nesse momento. Gente, primeiro, qual é a potência de módulo que eu vou usar? Vamos usar o 330, tá? E o valor que me interessa é, eu quero ter certeza que em momento nenhum, ao longo de 25 anos, ou seja, ao longo do meu projeto, que a máxima tensão que ocorrer na minha série de módulos não passe a máxima tensão que o inversor suporta, tá? Então, qual é a maior tensão que eu tenho no meu módulo? A maior tensão que eu tenho no meu módulo é a tensão de circuito aberto. É a tensão que ocorre quando eu tenho irradiância, mas opção A, o meu circuito não está fechado. Exemplo, eu tenho corrente alternada desligada. Esse é um exemplo. O meu inversor está ilhado, então eu não tenho circulação de corrente no meu lado de corrente contínua do inversor. Logo, a tensão que eu tenho é a tensão máxima, a tensão de circuito aberto. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese é de manhã cedo, quando você está amanhecendo, você tem os primeiros raios de sol, o primeiro nível de irradiância. Aquela irradiância eu ainda não tenho energia o suficiente para injetar na rede. Então, eu não tenho ainda circulação de corrente, que a corrente está ligada aqui, a corrente está ligada à irradiância, mas eu já tenho tensão. Isso pode ser o suficiente para eu romper o isolamento, tá? Então, ok, então eu já sei qual é o meu módulo, 330, eu já sei qual é a tensão de circuito aberto do meu módulo, que é 45,6 volts. Agora, esta tensão de circuito aberto de 45,6 é a tensão de circuito aberto em STC, ou seja, é a tensão de circuito aberto a 25 graus Celsius. Mas eu não estou em 25 graus Celsius, eu estou em outra temperatura. Como é que eu faço a conversão? Todo datasheet vai me dar a informação da variação da tensão de circuito aberto por grau Celsius, que está aqui, ó, coeficiente de temperatura de VOC. Quanto é esse coeficiente de temperatura?
menos 0,31% por grau Celsius. O que é o menos 0,31? O menos quer dizer que ele é ao contrário. Quando a temperatura sobe, a tensão cai. Quando a temperatura desce, a tensão sobe. Então, já tenho os parâmetros que eu preciso. Agora, eu posso brincar de calcular. Vamos brincar de calcular? Então, peguem papel e caneta e vamos lá começar a escrever, né? Qual é a temperatura mínima que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com 10 graus, tá? De onde é que veio esse 10 graus? Nós pegamos, por exemplo, site do IMET ou qualquer base de dados climáticos que você tenha, tá? Qualquer base climática que você tenha confiável, que você julgue confiável, você vai usar. Do datasheet do módulo, o que você pega de informação? Então, você vai pegar a VOC. Aí eu vou botar assim, ó. Eu não tenho um alfa, vou botar arroba, tá? VOC arroba 25. O que é isso? É VOC a 25 graus Celsius, que é justamente o VOC do STC, 45,6. Vamos ver se é 45,6 mesmo, para ver se eu não... Aqui, 45,6 é isso mesmo. E eu tenho que botar o delta, como eu não sei escrever, não sei que botar o símbolo delta aqui no bloco de notas, tá? Então vai assim mesmo. O delta VOC. Quanto é o delta VOC? Ele é menos, quer dizer que é o contrário, quando um sobe o outro desce, menos 0,31% por grau Celsius. Tem muita gente, tem livro, e aí ele bota... O que ocorre? Tem muita gente que aplica a fórmula. Eu posso dar uma fórmula, tá? Eu não vou aplicar a fórmula, não gosto da fórmula. Eu prefiro... Porque às vezes as pessoas se enrolam com esse menos quando você bota a fórmula, se a temperatura final, menos inicial. Não vamos entrar com o conceito, tá? Vamos lá, gente. Qual é a minha temperatura em STC? Minha temperatura em STC é 25 graus Celsius. Qual é a temperatura mínima no meu local? A temperatura mínima no meu local é de 10 graus Celsius. Então, eu tive uma variação de temperatura, o delta é justamente a variação, de quanto? Eu tive uma variação de temperatura de 25 para 10, ou seja, eu tive uma variação de 15 graus Celsius. Pronto. Tá? Bom, se a temperatura variar em 15 graus Celsius, o que acontece com a tensão? Ora, gente, a variação, então, vai ser dada de tensão, a variação de VOC, ela vai ser dada por quê? Ou vou melhorar aqui, é isso aqui mesmo. Variação de VOC, ela vai ser dada, então, pela variação da temperatura, 15 graus, multiplicado pela variação, pelo delta de variação, ou seja, 0,31 percentual dividido por grau Celsius. Se eu pegar aqui, então, a calculadora e multiplicar 15 vezes 0,31, eu vou ter o quê? 4,65 o quê? Eu vou cortar, né? Eu consigo botar alguma coisa aqui? Não consigo. Então, eu vou cortar grau Celsius com grau Celsius, então eu fiquei com 4,65%. Tá? Então, numa variação de 15 graus de temperatura, a minha tensão vai variar em 4,65%. Variação, então, isso foi uma variação de VOC percentual. E quanto é essa variação numérica? Não mais em percentual. Ora bolas. Essa variação, então, vai ser a minha VOC que eu tinha. Qual era a VOC que eu tinha? 45,6 vezes 4,65%. Fazendo essa conta, a gente, então, qual é a conta? Então, a gente agora tem 45,6 volts, que é a minha VOC em STC, vezes 4,65%. Ou seja, eu tive uma variação de 2,5%.
12,12 volts. Eu não usei fórmula, tá? Então eu sei que vai variar 12,12 volts. A minha temperatura subiu ou desceu? A minha temperatura diminuiu, desceu. Logo, eu sei o quê? Eu sei que a minha tensão, olha a curva IV funcionando aí pra gente, ó. Tensão aumenta. Então, eu tenho esse 2,12 volts para cima, para mais. Então, a minha VOC, a temperatura arroba 10 graus, ela passa a ser o quê? A VOC a 25, que era 45,6, somado com 2,12 volts. Tá? Arredondei ali, tá? Ou seja, 47,72 volts. Pronto. Agora eu já sei qual é a pior condição que pode acontecer no meu módulo para essas condições que eu tenho. Então, olhamos aqui, ok? Então, nós já alteramos. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular qual o número máximo de módulos em série que eu posso colocar, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a máxima tensão que o meu inversor aguenta. Não é a máxima tensão para ele produzir, é a máxima tensão para o isolamento dele, para a isolação dele não ser rompida, como qualquer equipamento elétrico, qualquer dispositivo. Por exemplo, na nossa casa nós temos os cabos, os condutores, que estão ligando lâmpada, interruptor, seja lá o que for. Tá? Na nossa casa, ou a gente tem a tensão na tomada de 127 volts, ou a gente tem a tensão na tomada de 220 volts. Os nossos condutores, eles são condutores para 450 volts. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver uma tensão entre o condutor, uma diferença de potencial entre o condutor e a terra, até 450 volts, ou uma diferença de potencial entre dois condutores de até 750 volts, a isolação não se rompe. É isso que ele está dizendo. Eu vou pegar a mesma informação, eu vou pegar essa informação agora do meu inversor. E quanto esse meu inversor aguenta? Não sei. Vamos pegar o datasheet do inversor. Então, pegamos aqui o datasheet do inversor. Ele tem, dependendo do inversor, ele vai chamar isso de uma forma diferente, mas ele tem aqui, ó, a máxima tensão de entrada, 550 volts. Então, este inversor, se eu colocar mais do que 550 volts em corrente contínua, tá? Tem risco de eu danificá-lo. Então, eu não posso colocar em momento nenhum ao longo da minha vida útil. Agora ficou fácil, né? Vamos pegar aqui nosso bloco de notas de novo. Então, eu sei como é que eu calculo aqui, ó, número máximo. Número máximo. Essa aula vai demorar mais do que eu queria. Máximo de módulos em série. Como é que eu sei? É a tensão máxima do inversor, tá? Então, o número de máximos de módulos em série, tensão máxima do inversor, dividida pela VOC, o quê? Corrigida, no nosso caso, pela VOC a 10 graus. Muito tranquilo, né? Então, o número máximo de módulos vai ser dado com 550, que a gente tirou do datasheet do inversor, dividido por, aqui, ó, o nosso 47,72 que a gente calculou. 47,72 volts. Quanto isso vai dar? Vamos pegar a nossa bate-calculadora. 550 dividido por 47,2. Então, eu posso colocar até 11,65 módulos. Não existe meio módulo, 0,65 módulos. Então, eu tenho que arredondar. Para onde? Tem que arredondar para menos, tá? Porque se eu usasse a mais, eu vou passar a tensão. Então, eu posso usar até 11 módulos em série. Se você, por acaso, tivesse errado, fazendo errada a conta, tá? E isso é uma coisa comum. Fazendo errada a conta, você faria o quê? Você ia dividir o 550 não pelo 47,72. Você ia dividir
por 45,6. Você ia dividir pelo VOC em STC. Quanto daria nesse caso? Será que daria o mesmo número? Algumas vezes até dá. 550 dividido por 45,6. Deu 12 módulos, ó, 12,06. Ou seja, você ia pensar, opa, arrebentei a boca do balão. Posso colocar 12 módulos. 12 módulos. E aí você não fez essa conta, durante 4 dias no primeiro ano, a temperatura cai a 10 graus. E aí os módulos vão a 47,72. E o que ia acontecer? Tensão real, qual que ela seria? 12 vezes 47,72. Igual 12 vezes 47,72. Ó, 572 volts. Olha o risco aí, ó. Começou. Tá? Então, você acabou de botar uma sobretensão naquele teu naquele teu inversor, tá? Ah, Vinícius, mas são só 20 volts. São só 20 volts. Mas o equipamento foi projetado, ensaiado e testado para 550 volts. Você está botando mais. Vai queimar no primeiro dia? Talvez não. Mas ao longo de 25 anos, em algum momento, pode dar uma falha. O que acontece se der uma falha, se der um curto, desculpa, se perder a isolação, tiver uma falta entre o lado DC e o FV, desculpa, e o inversor. Repara, gente, a carcaça do inversor vai ficar no potencial de terra. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que você pode ter a formação de um arco que vai provocar um incêndio, com certeza, no lado de fotovoltaica. Então, um risco, uma possível causa de incêndio é esse cálculo errado aí de módulos em série no inversor. Andrei, se tem algum número de radiância mínima para ter uma tensão VOC no módulo? Não sei, não tenho a mínima ideia. É uma coisa a ser pesquisada, tá? Sim, Andrei, porque lembra, porque o inversor tem dispositivos eletrônicos dentro dele, um termo que o Ione, que hoje é da Ecore, tá? É vice-presidente da Ecore e anteriormente era vice-presidente da SolarEdge, foi um termo que ele usou comigo quando ele estava me explicando SolarEdge lá em Israel, era que o inversor empurrava, eu gostei, tá? Empurrava a energia de CC para CA. Então ele precisa empurrar, ele precisa ter força para empurrar. Mas quando você rompeu a isolação, é um curto-circuito na hora. Então eu não preciso ter, eu não tenho ninguém para me dar um mínimo de radiância, eu tenho alguma energia, tá certo? Andrei, a temperatura às 6 da manhã pode ser tão baixa quanto da noite. Depende do local de onde você está, tá? E você realmente vai ter que analisar isso. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que é exatamente onde estou, eu tenho certeza absoluta que nós não temos 6 graus, 7 graus de temperatura durante o dia, tá? No município do Rio de Janeiro, é óbvio, tá? Tony, repara, se você quiser botar uma conta, o pessoal usa a conta, tá? A conta lá é temperatura inicial menos final ou final menos inicial. Eu nunca lembro qual é o número que eles colocam. Quando você faz a conta, você faz aquele delta, ou seja, a temperatura final menos inicial. E aí você precisa do menos ou do mais na fórmula. Eu não gosto de fórmula. Eu não gosto de explicar com fórmula. Eu prefiro explicar com um conceito. Então, o menos está ali apenas para te indicar que quando a temperatura desce, a tensão sobe e vice-versa, tá? Essa variação também interfere, Frederic, ela não vai interferir na escolha da proteção, mas repara, aqui eu estou focando apenas no inversor. Nós botamos o inversor menor, um inversor de baixa potência, ele fica em 550 volts, tá? Se eu tiver um inversor maior, que já é 1000 volts, eu tenho que garantir que todo mundo, o que é todo mundo, tá? Inversor, cabo, seccionadora, fusível, disjuntor, módulo também aguente os mesmos 1000 volts, tá? Ele não vai variar na escolha da proteção, desculpa, vai variar um pouquinho na escolha do DPS, mas aí já é uma coisinha um pouquinho mais avançada, tá? Geilson,
se seria mais correto para usar os parâmetros de temperatura buscar as médias da cidade. Não, eu nunca uso a média, eu uso os extremos. Por quê? Porque a média vai ter coisa menor do que ela. Esse coisa menor, eu não sei quantas vezes vai ser. Primeiro que uma vez só já pode ser o suficiente para queimar. E mesmo que uma vez não queime, ao longo do tempo, ao longo de 25 anos, tá? Isso pode te dar problema, ok? Vinícius, em relação a instalações onde tem um forno ou algo do tipo que acaba influenciando a geração, Ângelo, se você tem alguma fonte de calor que vai manter a temperatura dos módulos X graus acima da temperatura ambiente, você vai ter duas condições. Primeiro, quanto maior a temperatura, menor a potência de geração. Tá? Esse é um fenômeno também da curva IV. Tá? E aí você poderia alterar os pontos mínimos e os pontos mínimos de temperatura. Mas lembrando que normalmente esse equipamento está próximo do inversor e não do módulo. Ok? Vamos voltar lá para acabar a nossa continha, a nossa etapa. Vamos aqui. Tá? Então, verificamos. Então, a gente já sabe que a gente só pode usar 11 módulos em série para esse inversor nessa temperatura, nesse local específico. Tá? Bom, e o que eu faço agora? A única coisa que eu fiz aí foi garantir que meu sistema não vai queimar. É só isso. Eu só estou fazendo uma proteção. Eu fiz um dimensionamento cujo meu único objetivo foi fazer a proteção à segurança. Ponto. Mas não matar ninguém é meu dever. Tá? O que eu quero é garantir que eu produza o máximo de energia durante todo o período de tempo, durante ao longo da vida útil. E a gente sabe que todo inversor ele tem um range onde o quê? Onde o algoritmo dele, do MPPT dele, trabalha. Qual é a minha condição ideal? Minha condição ideal é que eu garanta que durante a vida útil, para qualquer temperatura que os módulos atinjam, que eu consiga garantir que ele está dentro do meu range de tensão, de tensão de MPPT. Então, agora, eu vou ter que voltar ao datasheet, pegar a tensão de VMP e pegar o delta de variação do VMP. Só que a gente tem um detalhe. Qual é o detalhe? Eu não vou usar, né? De novo. Agora eu estou produzindo. Quando eu estou produzindo, eu tenho corrente circulando. Então, eu já não estou mais em tensão de circuito aberto. Eu estou falando agora em tensão de máxima potência. Eu vou pegar o meu VMP, que nesse caso é 37,2 volts. Tranquilo. Agora eu preciso também do fator de correção do VMP. Quando eu for olhar a minha tabela ali embaixo, aqui embaixo, né? Não é ali, é aqui, de informações, eu não tenho o coeficiente de temperatura do VMP. Eu tenho do de potência, do VOC e do I de curto-circuito. Tá? Qual que eu uso? Eu devo usar o coeficiente de potência. Tá? Então, para corrigir o VMP, o coeficiente de temperatura de VMP, se o fabricante não der no datasheet, não achei nenhum que tivesse ainda, você vai usar o coeficiente de temperatura de potência. Repara, ele também tem um sinal de menos, ou seja, o VMP também altera na mesma proporção, da mesma forma que o VOC. Aumentou a temperatura, a tensão cai, diminuiu a temperatura, a tensão sobe. Então, agora a gente pode voltar. A gente já sabe qual é o nosso delta VMP, então a gente vai voltar para o nosso bloco de notas. 72. O pessoal falou que eu dividi errado, que isso aqui deu 11,52. Então, vou corrigir aqui, porque a Juliana brigou comigo. Tá? Então, agora nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular a variação do VMP. Então, a gente já sabe que o VMP do datasheet é 37,2, né? Então, VMP em STC, ou seja, VMP arroba 25 graus, é 37,2 volts. E o delta
VMP, na verdade, a gente usa o delta Pmax, que no caso aqui para a gente é menos 0,41% por grau Celsius. Foi? Então, nós estamos ali com 37,2 e menos 0,40. Eu botei errado, eu botei 0,41. Então, vamos corrigir aqui. 0,40. Tá, Vinícius, para que você está preocupado com isso? Para que isso serve? Vamos voltar aqui para os slides. O que eu vou fazer agora é calcular o número mínimo e máximo de módulos em série pelo VMP. Mantendo o quê? Mantendo no range do meu inversor. Eu quero que o meu inversor trabalhe sempre... Desculpa. Eu quero que eu tenha uma tensão sempre dentro do melhor ponto de trabalho para o meu inversor. Ele me dá um range para isso. Tá? Então, como é que a gente vai verificar isso? Vamos pegar agora o datasheet do módulo. E aqui, ó, olha aqui. Ele tem uma tensão de trabalho, uma tensão nominal de trabalho, ele começa a trabalhar entre 80 e 550. Mas no 80 a 550, ele tem um MPPT, mas ele não tem na melhor condição, na melhor potência dele. Tá? Então, a gente sempre vai usar, quando ele me der 2 ranges de MPPT, eu sempre vou usar o range mais restrito. Tá? Então, ele tem aqui um range de trabalho de 80 a 360. Nesse caso específico aqui, ele tem uma tensão de trabalho, ele varia, ele consegue trabalhar com o MPPT dele entre 80 a 550, tá? Então, vamos voltar para a minha conta aqui agora. Então, o que eu quero? Eu sei que eu preciso manter a tensão de VMP, ela tem que estar em condições ideais, ela tem que estar variando entre 80 volts e é menor ou igual, tá, gente? 550 volts. Se eu tiver menos do que 80 volts em VMP, eu vou perder o algoritmo. Se eu tiver mais do que 550 volts em VMP, eu vou perder o algoritmo, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber quando é que eu tenho a menor tensão possível. Então, eu tenho a menor tensão possível quando eu tenho a maior temperatura. E qual é a maior temperatura? Do ambiente? Não, a maior temperatura de célula. E a gente sabe que a célula tem uma temperatura maior do que a temperatura ambiente. Qual maior? Gente, pergunta de $1 milhão. Não sei qual maior, tá? Então, a norma vai nos dizer que esta temperatura pode chegar a valores superiores a mais 35 graus Celsius. Vinícius, ela é 30... Não falei isso. Ela pode chegar até a valores superiores. Então, de novo, tem que usar o bom senso e a experiência. Tá? Quando você pegar um software qualquer, você vai ver que o software seta uma temperatura lá de 70 graus. O software já vem pré-setado de menos 10 a 70 graus. E a gente vai alterando isso. Tá? Então, Vinícius, quanto você usa? Gente, eu normalmente uso a máxima temperatura ambiente entre 25, 30, 35 graus. Vai depender aí do local que a gente está falando, da experiência e do meu nível de conservadorismo naquele momento. Tá? A gente pode subentender, por exemplo, que locais mais quentes, no Nordeste, eu vou ter essa temperatura maior. Módulos que estão em telhas metálicas vão ter essa temperatura maior. Tá? Então, você precisa também usar o bom senso. Tá? Então, sempre isso. Você vai consultar a máxima temperatura ambiente e vai botar um valor em cima disso aí. Se você tem muitas usinas, se você tem a oportunidade de chegar lá com um termômetro ou ter uma célula com PTC, alguma coisa do gênero, para você poder ter esse monitoramento, você passa a ter mais informações. Mas no primeiro momento você precisa usar o bom senso, tá? Nós vamos usar então a temperatura de célula, vamos trabalhar com ela com 70 graus Celsius. 70 não, vamos ser um pouquinho mais conservador hoje, ou menos conservador, vamos ser mais arrojado teoricamente. Vamos trabalhar uma temperatura de célula hoje com 65 graus Celsius,
Tá? Então, de novo, qual é a variação de temperatura que a gente teve? A variação de temperatura que eu tenho a variação de temperatura foi de 25 graus Celsius. Lembrando, né? Eu tinha uma temperatura de 25 graus Celsius, agora eu estou calculando, que eu tenho uma temperatura de 65 graus Celsius. Logo, a temperatura variou em 40 graus Celsius. Ok? 65 menos 25 igual a 40 graus Celsius. Se a temperatura variou 40 graus Celsius, o que vai acontecer com a minha tensão? A minha tensão vai variar de quanto? De 40 graus vezes o meu coeficiente, que no nosso caso é 0,40. Nós estamos usando que coeficiente? O de delta Pmax. 40 graus Celsius vezes 0,40% por grau Celsius. Logo, eu tenho uma variação de 40 vezes 0,4 vai dar 16. 16 o quê? Por cento. Então, aqui foi uma variação de tensão percentual. O valor de variação de tensão numérico, então, será a variação de tensão. Vai ser o quê? Qual era a minha V de MP desse módulo? Nós adotamos aqui 37,2. Então, eu variei em 37,2 vezes 16%. Deixa eu trazer para cá. Nós vamos variar, então, de... Deixa eu trazer para cá, isso descer assim. Show. 37,2 vezes 16%. 5,952 volts. Ou seja, a minha temperatura subiu 40 graus Celsius em relação ao STC e, com isso, minha tensão vai descer 5,95 volts, ou seja, a minha VMP para 65 graus é dada por 37,2 menos 5,952. Ou seja, vamos fazer a conta aqui, 37,2 menos 5,952. Temperatura de 31,248 volts. Então, qual o número mínimo de módulos que eu posso ter em série? Eu não posso ter menos módulos desculpa. Se eu tiver pouco módulo, eu não vou atingir o VMP mínimo. Qual o VMP mínimo para o meu inversor funcionar? A gente viu, 80. Então, o número mínimo de módulos que eu vou ter em série vai ser dado pelo quê? Vai ser dado pelo meu VMP, tensão mínima de MP do meu inversor, dividido pela VMP, corrigido no nosso caso aqui para 65 graus. Ou seja, eu vou ter 80 volts, que é o mínimo, dividido por 31,248 volts. Então, vamos voltar aqui. 80 volts dividido por 31,248 volts. No mínimo, 2,56 módulos. No caso, eu tenho que arredondar para cima. No mínimo 3 módulos. Então, com menos de 3 módulos, eu tenho risco, se eu botar 2 módulos, de quando tiver, nesse caso que a temperatura é muito, a tensão muito baixa, ok, eu teria risco de não atingir a tensão. Depois, se vocês quiserem, procurem outros modelos de inversores que esse é um inversor, abre aspas, bom por esse significado, por esse sentido, porque ele tem um range de temperatura muito alto, ele trabalha com uma tensão baixa de VMP. Vai ter inversor que vai começar a trabalhar apenas com 240 volts, onde eu vou precisar
ter no mínimo mais módulos, tá? Então, esse aqui eu resolvi o número mínimo de módulos. E como é que eu resolvo o número máximo de módulos? Eu tenho que pegar quando eu tenho a maior tensão. Quando é que eu tenho a maior tensão? A gente já sabe que eu tenho a maior tensão quando eu tenho a menor temperatura. Nesse caso, para menor, a gente vai usar a temperatura ambiente, que é a mesma temperatura que a gente usou lá em cima. Nós usamos 10 graus. Só que agora, o que eu vou usar? Eu vou corrigir a temperatura não do VOC, eu vou corrigir o VMP para 10 graus. Como é que a gente corrige? A minha variação de temperatura, qual foi? Ela me é dada por 25 graus, que é a minha temperatura de STC, menos a mínima ambiente diurna, 10 graus. Logo, eu tenho uma variação de 15 graus Celsius. Quanto eu vou variar? A variação de tensão percentual vai ser dada por os 15 graus Celsius, só que não vai ser vezes o VOC, né? O delta VOC. Ele vai ser vezes delta VMP. Ele vai ser vezes delta VMP. Então, a variação de tensão em números vai ser dada por 15 graus Celsius, ou desculpa, 15 vezes 0,40% por grau Celsius. Logo, 15 vezes 0,4 dá 6, né? Vamos ver se é isso mesmo? 15 vezes 0,4, 6. Então, variou 6%. Então, vou ter qual era a minha VMP? 37,2 vezes 6%. 6%. Oh, meu Deus. 6%. Isso vai me dar 37,2 vezes 6%. 2,232 o quê? Volts. Mas se a temperatura caiu, a tensão subiu. Então, VMP a 10 graus Celsius vai ser a tensão de VMP, 37,2, mais o que variou, 2,232, igual 37,432, desculpa, 39,432 volts. Qual o número máximo de módulos, que eu posso ter pelo quesito de geração de energia, ou seja, de garantir a máxima potência, vai ser a minha tensão, meu range máximo, 550 volts. 550 dividido pela minha tensão corrigida, 39,432. Quanto isso dá? 550 dividido por 39,432. 13,94. No caso, 13. Mas olha só, gente. Pela isolação, eu posso colocar até quantos módulos? 11 módulos. Pela geração, pelo VMP, eu posso colocar até 13 módulos. Eu tenho que usar o pior número. No caso, é 11. Então, esse inversor eu consigo ligar em série qualquer coisa entre 3 módulos e 11 módulos. Para este local, para este módulo. Se eu tiver um outro módulo, ele vai ter VMPs e VOCs e delta VMP e delta VOC diferentes. Se eu mudar de localidade, sair do Rio de Janeiro e for para São Joaquim, no sul do país, ou sair do Rio de Janeiro e for para Fortaleza, Fortaleza, se der 10 graus, todo mundo morre, né? Então, você teria outros parâmetros. Por isso que quando você compra o kit, é muito complicado o cara te mandar o kit, a não ser que ele faça uma conta pelos extremos, isso não ocorre, é muito complicado você saber. Então, você sempre precisa verificar se aquilo bate ou não na sua cidade, no seu local, tá? Ok? Bom, e como eu falei,
A gente vai disponibilizar lá no link do Telegram, amanhã cedo, uma listinha de exercícios com o quê? Com 3, 4 modelos de inversores, modelo de módulos. Eu vou definir um local. Eu vou definir a temperatura mínima, tá? Só para, senão eu não tenho uma única base para dar de gabarito depois para vocês. Mas aí vocês podem escolher outros locais e coisa do gênero. Resolvam, vão me mandar, a gente vai dar uns dias aí, vão me mandar para o próprio grupo do Telegram e a gente vai marcar aí não é uma live, nós vamos marcar um Zoom fechado. É só vai ter login e senha. Quem tiver no grupo do Telegram, quem tiver feito no grupo do Telegram, quem tiver me enviado o serviço, vai acontecer naquele dia, coisa única, tá? Ainda não sei que dia, mas vai acontecer, tá? E a próxima aula, tá? Que é dia 11/4, no sábado, às 9 horas da manhã, onde a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez, só que a gente vai ver como é que a gente faz isso na corrente, e aí vamos fazer a brincadeira, corrente, tensão e potência, e dar um overview lá em 2 ou 3 tipos de inversores diferentes para a gente conseguir entender e aí conseguir falar sobre o arranjo. Aí depois a gente parte, né, não na próxima aula, provavelmente, mas a gente parte para ver onde e quando precisa de fusível e alguns quesitos de uma ordem mais técnica, ok? Não, Ana, nesse caso do cálculo da VMP mínima, eu, na verdade, utilizei o quê? Uma temperatura de célula de 65 graus Celsius. Essa temperatura é de célula, tá? Eu considerei isso. Então, eu fiz 65 menos 25, cheguei a 40. Qual é o ambiente? Não entrei na seara. Algumas vezes a gente dá uma olhada na temperatura ambiente para ter uma estimativa de quantos graus a mais seria a temperatura de célula, tá? E a Ana me pergunta se a temperatura de célula é sempre mais alta, por que a gente usa a temperatura mínima para os cálculos das tensões mínimas e a temperatura de célula para a máxima? Vamos lá. Na hora que eu estou, onde é que todo dia, com certeza, eu tenho uma VOC, quando é que todo dia eu tenho certeza? Todo dia, quando amanhece, quando acabou de amanhecer, eu ainda não tenho circulação decorrente, eu não tenho energia o suficiente para injetar, logo o meu módulo está em VOC, tá? Então, mas eu tenho alguma irradiância, eu tenho tensão. Lembre-se sempre o seguinte, qualquer objeto que não seja uma fonte de calor, ele está à temperatura ambiente. Tá? Se eu não tiver um meio de retirar calor dele ou dar calor para ele, ou produzir calor, ele vai ficar à temperatura ambiente. Então, na hora que eu estou considerando, é óbvio, que a partir do momento que o módulo começa a receber alguma irradiância e ele começa a esquentar, é o nosso corpo no sol, tá? Mas a gente usa, ele não vai ter uma temperatura tão mais alta e a gente usa o princípio do conservadorismo, tá? A gente acaba sendo conservador, ok? Ana, como é que eu estimo a temperatura de célula máxima? A gente pode pegar a temperatura ambiente e somar algo entre 30 graus Celsius, 35 graus Celsius. Outro é usar quem já tem números, quem já mediu, coisa do gênero, acaba pegando. A outra Ana, que não é você, né, que foi minha aluna lá em Fortaleza, ela no TCC dela, ela é engenheira de energia, ela tem um sistema, não tinha, tem um sistema montado lá na Serra, em Fortaleza, ela fazia essas medições e ela chegou a pegar temperatura de 70 graus, temperatura de célula dela, tá? Então a gente sabe que no Nordeste tem boa chance de a gente chegar lá próximo dos 70 graus. Eu fiz o 65 aqui, mas para facilitar a minha conta, tá? Quis deixar número múltiplo de 10, ok? Lembrar vocês de deixarem aí o joinha para quem gostou, e quem não gostou deixa também, tá? Não tem essa hipótese de não deixar. Eu queria ter 100% de você deixando o joinha aí pra gente, porque disseram que esse negócio melhora no YouTube, ranqueia, e eu vi que todo mundo fica pedindo, aí eu vou pedir também, tá? Pessoal, então, obrigado a todos. Ângelo, se você não é o mesmo fabricante, você tem que manter, a princípio você tem que manter você tem que manter todas as características elétricas, tá? O aumento do sistema
no futuro, sempre é complicado. Quando a gente estiver falando de microinversor e otimizador de potência lá na frente, a gente fala um pouquinho sobre isso também, ok? Pessoal, muito obrigado, tá? Um bom dia a todos. Quem não está lá no Telegram, só ir para lá. Os outros slides das outras aulas estão lá. As próximas aulas, assim que a gente colocar online, os slides vão para lá e os exercícios estão upados lá no sábado, ok? Pessoal, muito bom dia a todos. Forte abraço. Vamos encerrando por hoje, que nós temos que trabalhar ainda, porque quarentena não é férias. Forte abraço, pessoal.